Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco fazendo parte desse momento tão especial, onde você vai poder aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, se aprofundar nos seus conceitos e principalmente elevar o teu pensamento diante do Senhor para que você possa ter forças para prosseguir nessa vida nas labutas de cada dia. Louvado seja Deus porque você parou aí para poder nos assistir e darmos aqui um início de um momento espiritual para o teu dia. Queridos, nós estamos aqui para falar um pouquinho também da nossa Associação Paulista Leste e eu quero que você aí, filho de Deus, se ainda você não nos deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, @Paulista Leste, clica no sininho, tá vendo? Se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades, tá bom? E se você quiser também nos seguir nas redes sociais através do Instagram, vai lá, mips.apl. E você vai ficar por dentro de todo o conteúdo só da Escola Sabatina, dos rios, dos cortes daqui do nosso podcast, tá bom? Se você está nos assistindo aí, por favor, coloque aí no direct. Fala assim, pastor, nós estamos assistindo o senhor de tal cidade. Quero agradecer os nossos amigos do Nordeste que estão nos assistindo, lá de Fortaleza, tem gente do Pernambuco, recebemos mensagens de Portugal, houve pessoas também lá de Moçambique nos assistindo, Cabo Verde. Muito obrigado porque vocês fazem a diferença no nosso ministério. Vai lá e fale de onde você está nos assistindo para a gente poder mandar um abraço para vocês, tá bom? E olha, vou te falar uma coisa. A lição desse trimestre, o amor e a justiça de Deus, ela está sensacional. Tivemos nossos amigos aí na semana passada e agora eu trouxe alguns aqui para para reforçar o estudo da lição dessa semana, tá bom? E você não pode ficar de fora. Temos aqui o professor Volzi. Volzi no sobrenome não posso? Professor Washington Volzi. O Washington Saraiva Volzi. Professor, muito obrigado por estar aqui. Ele é diretor do colégio lá de Vila Matilde, já foi diretor de outros lugares aqui da região da leste de São Paulo e norte. Louvado seja Deus pela tua vida. Muito obrigado por estar aqui. Manda um abraço para o teu povo em nome do Senhor. Pastor Leonardo, é um privilégio estarmos aqui. Eu gosto muito da Escola Sabatina. Eu sou fruto da Escola Sabatina, como eu falo, desde criança. Me tornei um professor da Escola Sabatina com 14 anos. Então, é um ministério da igreja que eu sou apaixonado, gosto de ensinar, por isso que estamos na área da educação também. Quero mandar um abraço para a galera da Vila Matilde, essa escola tão especial hoje para Paulista Leste, para toda a igreja no Brasil também, para a família que assiste, que curte, ao pessoal que ama a Escola Sabatina. Aproveite esse momento porque vale a pena. A Escola Sabatina é o coração da Igreja Adventista. A gente deve fazê-lo pulsar com força para que o Evangelho seja pregado e Jesus volte logo. Amém. Temos também aqui, diretamente, Salti. Na minha época foi AN, né, pastor? Sim. Fádiba, agora Uni-IAN. Isso daí, pastor? Exatamente. Nosso pastor, professor, doutor Charles Fabian, muito obrigado por estar aqui, querido. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para o teu povo em nome do Senhor Jesus. Ok, pastor Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês. É um momento muito especial do estudo da Bíblia. E eu quero aproveitar, sim, para mandar um abraço para todo o pessoal, primeiramente lá de casa, minha esposa e minhas duas filhas, e também para os alunos do seminário ali no UniAN, nosso Centro Universitário do Nordeste. Então, que Deus abençoe a cada amigo que está assistindo a esse podcast. Pois é, o IAN aí, nossa escola, nossa formação, muito obrigado aí, pastor Joliveira, por ter liberado aqui o homem, muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Nós esperamos o senhor um momento aqui com a gente também, tá bom? E vamos lá, lição 8. Estamos aqui chegando 15 de fevereiro, já foi janeiro. Já começamos a pagar o IPTU, pagar o IPVA. E agora o ano começa, né, com as coisas. E quero mandar um abraço aqui em especial, que vocês mandaram um abraço para vocês, eu quero mandar meu. Amanhã vai ser aniversário do meu irmão, dia 16. Parabéns, pastor Luiz Henrique, lá de Votuporanga. Que Deus te abençoe, viu, meu querido? Vamos lá. Livre-arbítrio, o amor e providência divina. Vamos fazer uma oração para pedir a bênção de Deus? Pastor Charles, o senhor pode orar para nós? Sim. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por este momento, porque temos o privilégio de estudar a Tua Palavra. Amém. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine e faça com que esta mensagem não apenas nos edifique, mas edifique cada pessoa que está assistindo a esse programa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá.
João capítulo 16, verso 33 diz: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é uma das promessas mais lindas que existe na palavra de Deus, ditas por Jesus, né? Vocês vão, olha, o negócio não vai ser brincadeira. Vocês estão achando que tá fácil, mas vai piorar, mas tenha certeza, no final vai dar tudo certo. Eu conquistei a vitória para vocês e eu tô cedendo essa vitória também para que as outras gerações venham ser alcançadas. O que essa lição de sábado traz para o coração de vocês, pastores, em nome de Jesus? Pastor Charles. Muito bem. Eu vejo que aqui a lição está falando sobre um assunto que desafia a nossa imaginação. É a providência de Deus. A providência de Deus, ela talvez esteja na categoria dos mistérios que nós temos que aprender a conviver. A providência significa que Deus está no controle, no entanto, nem tudo que acontece corresponde à sua vontade. Então, é uma mensagem que fala que devemos confiar, mesmo que não tenhamos, por enquanto, todas as respostas para as circunstâncias dessa vida. Amém. Professor, Quero reforçar o que o pastor Charles está falando em relação à providência, ao cuidado de Deus. Muitas coisas realmente são incompreensíveis, mas a gente vê essa providência 24 horas, né? Eu sempre digo, quando a chuva cai, é providência divina. Quando a gente se alimenta, é a providência divina, fazendo germinar a semente, né, no solo, crescendo para que a gente tenha. Mas existem algumas perguntas que as pessoas fazem em relação ao cuidado de Deus, ou onde Deus está, que está além, às vezes, daquilo que a gente é capaz de responder. Mas as nossas respostas podem determinar em muito como Deus vai responder às nossas necessidades, né? Mas ele deixa claro, eu gosto de uma frase para a gente iniciar, que é aquela frase que diz assim, olha, ele nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas a chegada vai valer a pena. Amém. Amém. E onde a gente entra nesse contexto do livre-arbítrio, o contexto principalmente da lição do nosso Deus soberano, existe uma frase que eu aprendi uma vez que foi dita assim: prefira passar todas as suas lutas e dificuldades nos braços de Jesus do que você se encantar com os beijos doces de Satanás. Eu aprendi isso e eu nunca mais esqueci. Eu tenho que entender que apesar de todas as circunstâncias que eu passe, Ele é soberano, Ele é Deus. Ele não deve satisfações para mim. Eu devo satisfações da minha vida a Ele. E que apesar da dor que eu esteja enfrentando, no final vai dar certo. Amém. No mês de janeiro foi um mês complicadinho, porque mês de dezembro minha esposa teve uma fratura, em janeiro eu fui fazer um funeral de um ancião. E ele estava sofrendo, ele teve um câncer terrível, do Jardim Maringá. E eu conversando com a esposa olhou para mim e falou assim: pastor, 2h30 da manhã, ele passou mal 11 horas da noite, 2h30 nós fomos para o hospital, 3 horas ele faleceu, 2h30 ele chamou a família, falou assim: vamos fazer uma oração. Daí eu olhei, ele olhou pra ele e falou assim: tá, eu vou orar. Ele falou: não, eu vou orar. Ele olhou pra família e falou assim: olha, nós vamos orar e talvez seja a minha última oração. Olhou pra Deus e disse assim: Senhor, eu sei que eu tenho uma doença muito grave. Se o Senhor quiser curar, o Senhor tem poder pra isso. Mas se o Senhor não quiser, não tem problema nenhum. Eu confio. Só te peço uma coisa: que na manhã da ressurreição, lembra desse teu servo. Amém. Amém. Soberano. Entender de verdade quem é Deus. Será que a gente consegue fazer isso, pastores? Nesse contexto da lição? Eu tô querendo trazer essa história para tentar tocar no coração de muita gente aí, porque às vezes tem gente que tá passando dificuldade no casamento, lá no Jardim Pantanal, o pessoal que sofreu em janeiro ali, início de fevereiro, com as enchentes. Tem gente olhando assim: pô, perdi tudo, cadê Deus nessa hora? Como que a gente pode explicar essa soberania de Deus, apesar de todas as circunstâncias? Pois quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo bom, muito bom. Não havia nenhum vestígio de mal, de sofrimento, nenhum espinho. Mas como Ele escolheu criar seus seres inteligentes com livre-arbítrio, essa liberdade de escolha implicava em alguns riscos. E esses riscos incluíam a rebelião contra Deus e as consequências que essa rebelião traria. E nós todos somos frutos disso. Nós experimentamos diariamente
um mundo que está sujeito à dor, ao sofrimento especialmente dos inocentes, e tudo isso desafia a nossa fé. Então, eu acho que o Evangelho, ele não se torna uma espécie de panaceia, como uma espécie de promessas fáceis para todas as questões da vida, mas é uma visão realista, no entanto, esperançosa, de que estamos no mundo caído, marcado pela dor e pelo sofrimento, mas Deus promete nos dar força para avançar no meio desse cenário. E isso faz com que a gente encontre uma resiliência que de outra forma seria impossível. Essa capacidade não de negar o sofrimento, mas de ver além dele, ver que existe um Deus que é real, um Deus que nos consola de uma maneira também real, e isso nos dá força para viver um dia de cada vez. Há várias passagens na Bíblia que mostram que muitas vezes nós só vamos entender o propósito de Deus para a nossa vida em retrospectiva. Na hora não dá para entender. Eu acho que nem vale a pena tentar entender. Mas lá na frente, esse lá na frente pode ser daqui a um mês, um ano, pode ser daqui a vários anos, ou pode ser quando Jesus voltar. E aí sim as coisas vão se encaixar como uma obra de tapeçaria, que por um lado parece uma bagunça só, mas para o tapeceiro que sabe o que está fazendo, do outro lado, ele está fazendo uma linda obra de arte. Eu vejo a questão do livre-arbítrio com um princípio essencial do governo de Deus, né? Porque a adoração ela tem que ser espontânea, ela não pode ser obrigada. E Deus ele não vai exigir isso da gente. E quando a gente olha esse Deus soberano, Deuteronômio diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra. Ele sabe tudo o que acontece. Mas nem tudo o que acontece ele pode intervir, porque também depende daquilo que eu permito Deus fazer. Agora, de manhã vindo para cá, a gente viu um avião caiu. É a vontade de Deus? Nós não podemos dizer isso. Pode ser um evento climático, pode ser erro mecânico, pode ser erro humano. Deus ele não se satisfaz com a dor. Pelo contrário, Deus gostaria que isso não acontecesse. E nós, seres humanos, às vezes queremos responsabilizar Deus de tudo aquilo que acontece. Lá nos céus houve uma escolha e Deus respeitou. Trouxe dor, é verdade. Pastor Leonardo comentou desse caso, acabamos de ver agora esse acidente aí. Tudo isso às vezes mexe com a gente perguntando aonde está Deus? Deus está sempre no mesmo lugar, olhando, atuando, cuidando. Algumas coisas não vamos ter respostas, não, mas outras Deus vai agir porque queremos que Ele haja e Ele tem agido. Basta olhar o mundo e eu quero complementar esse raciocínio dizendo justamente quando é livre-arbítrio, quando a gente leu aquele livro Em Busca do Sentido, né, de Viktor Frankl, quando ele esteve em Auschwitz. E lá ele viu pessoas que escolheram fazer o bem, que escolheram modificar a história de pessoas, e outras que resolveram se entregar à dor, ao medo, né, ao desespero. Deus estava ali, mas ele tem que respeitar também o processo humano de escolhas, porque senão Deus se torna um Deus que vai nos obrigar, e essa característica Satanás tem tentado colocar pra gente, né? Tá vendo? Deus é arbitrário, Deus ele não se preocupa, pelo contrário. Ezequiel diz o quê? Deus não gosta nem da morte do ímpio. Deus ele é soberano, mas ele é justo sim, mas ele é misericordioso, ele é amoroso, e ele quer que todos alcancem a possibilidade. Mas aí vai depender das nossas escolhas. Pastor Leonardo, se você me permite, Claro. aqui no Salmo 81, verso 11, fala sobre a possibilidade de Deus não ver sua vontade sendo realizada por respeitar o livre-arbítrio. Salmo 81, verso 11 diz assim: mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Veja que ele ainda faz uma exclamação no versículo 13. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Quem está falando aqui é um Deus Todo-Poderoso. Tá quase recitando Crônicas. Não é? Se meu povo... Se meu povo. Então, assim, é da parte de Deus essa decisão de dar liberdade de escolha. A gente vai ver mais na frente, porque Deus quis fazer assim, mas eu gosto de dizer assim, Deus, quando criou o ser humano, e até os anjos, ele deu a eles o dom de causar. Deus é o grande originador de tudo, mas ele escolheu permitir que o ser humano causasse certas coisas. Eu lembro, por exemplo, quando Deus disse a Adão, dê nome aos animais. Será que Deus não poderia fazer aquilo? E de uma maneira muito mais precisa, de uma maneira muito mais bela? Com certeza.
No entanto, Deus deu a Adão a liberdade e o privilégio de causar. O nome que ele desse ficaria. Então, era uma liberdade para o bem. Mas a liberdade também poderia ser mal utilizada e, infelizmente, foi isso que aconteceu. E no momento que essa liberdade de escolha, o livre-arbítrio, ele toma vulto, ele acontece, inevitavelmente vêm as consequências funestas, como a entrada do pecado e, consequentemente, a morte. E isso é uma situação que nós temos hoje que lidar com a graça de Deus e continuar confiando de que, apesar de tudo, do pecado, Deus continua guiando a nossa vida. Amém. E aí nós entramos no contexto de segunda do Pantocrator, que é uma... Eu adoro lembrar das aulas de grego. Ô Jesus, pastor Adenilton, você foi um anjo na minha vida. Nas escrituras aqui o poder é onde fala a manifestação do poder de Deus, né? Que é uma coisa muito interessante a gente olhar. Porque quando você olha sobre o Todo-Poderoso que é colocado, e você vê um Deus, Deus é todo-poderoso, mas ele é, na verdade, quando você olha todo esse poder, mas ele também respeita a decisão do teu livre-arbítrio. Se ele é o inverso do ser humano, né? Porque o ser humano, quando ele quer ter poder, ele quer poder ter o poder também para decidir as coisas por você. Não, Deus, ele tem poder, mas ele quer que você decida por você as coisas, né? Como que a gente pode olhar esse conceito que é apresentado sobre o Deus Todo-Poderoso no contexto aqui da onipotência de Deus diante dos cristãos e principalmente como a lição vem abordando na parte de segunda? Pode ficar à vontade. Eu gosto muito desse termo, né? Pantocrator ou o El Shaddai, né? Do Velho Testamento, no hebraico. Gosto também da expressão, né? No Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos, né? O Yahvé Tsebaó, porque mostra um Deus sublime, poderoso, que tem controle de todas as coisas, né? As estrelas obedecem, né, o seu mandar, ele conhece elas pelo nome. E é incrível quando a gente olha para esse Deus, né? Mas o que nós precisamos entender como igreja, como filhos dele, é que ele nos ama muito. E ele não quer impor esse amor. Ele quer que esse amor ele seja vivenciado e escolhido. Porque imagina se a gente for viver no céu obrigado. Né? A gente não vai ser feliz assim. Claro que muitas escolhas são negativas e a gente vê, o pastor Charles comentou, os efeitos, né, que são devastadores do pecado. E a gente às vezes se pergunta, tá, mas se Deus é soberano, ele é poderoso, ele pode todas as coisas, por que ele não age? Deus não vai fazer toda a vontade dele, porque senão ele vai mecanizar o processo. E aí nós seres humanos vamos questionar, o senhor então quer que eu faça isso? Obrigado? Não. Deus quer que a gente o respeite pelo que ele é, essa onipotência. E eu, desde menino, fico imaginando o que é essa onipotência, né? O que Deus é capaz de fazer. Ele pode fazer toda e qualquer coisa. O que nós imaginarmos, Deus pode fazer. Só que Deus ele não vai exercer aquilo que é contra a vontade dele, que é obrigar, que é impor. Então esse Deus poderoso, quando a gente olha para ele quer que a gente o reconheça quem ele é e a gente, por livre e espontânea vontade, se entregue. Porque quando a gente faz isso, o nosso relacionamento fica claro. Volto a dizer, a gente não vai entender todas as coisas, mas a gente vai começar a viver um relacionamento com Deus em que a gente vai ser capaz de dizer para ele, Senhor, eu sinto dor, eu não entendo todas as coisas, mas eu confio, vale a pena viver com o Senhor. Amém. Amém. Aqui em Lucas, capítulo 1, verso 37, está escrito, porque para Deus não há nada impossível. Veja, essa declaração é apenas uma de tantas outras na Bíblia que falam dessa onipotência de Deus. E a gente nem consegue imaginar o que isso significa. Mas nós, como seres humanos caídos, nós sabemos muito bem quão fascinante e sedutor é o poder. Ou, para lembrar uma frase que se tornou um meme, né, icônica de um filme, a trilogia do Senhor dos Anéis, é o precioso, né? Muitos querem o precioso, querem o poder. Querem o poder para manipular, para fazer valer seus caprichos, sua própria vontade. Mas o maravilhoso de tudo é que o único que é todo-poderoso não é seduzido pelo poder. Ele é todo-poderoso, mas não é megalomaníaco. Ele não tem ânsia de controlar, oprimir, constranger.
existe um princípio do governo de Deus, que é o princípio de não exercer nenhuma outra força que não seja a força do amor. Deus não se satisfaz quando percebe que alguém está fazendo algo para ele ou por ele à força, contra a sua vontade. Então, nesse sentido, Deus, ele não se contradiz. É como tem um pensamento também do Dr. Rodrigo Silva, ele diz assim: Deus não duela com seu caráter. Nós duelamos com o nosso caráter, porque nós temos um impostor que vive em nós, para citar outro autor muito conhecido. Mas Deus não tem, Deus é luz, nele não há treva nenhuma, Deus é amor. E o seu poder é sempre exercido para o bem, visando o melhor, visando a felicidade de suas criaturas. Então, Deus, o Pantocrator, não é um megalomaníaco. Então, ele não se contradiz, ele não torce o braço de ninguém. Ele permite que as pessoas façam suas próprias escolhas, ainda que cada um vá responder no final por essas mesmas escolhas, por serem seres responsáveis. Só para complementar o que o pastor Charles está dizendo, é interessante, essa imagem de Deus, esse Deus longânimo, né? Não megalomaníaco, interessante isso, né? É que a gente sabe que nesse conflito cósmico, e a gente ainda vai estudar essa lição também, o inimigo quer tentar manchar essa essência de Deus diante da gente, né? Principalmente diante da dor. Aonde está Deus? Está vendo? Ele não se importa com você. E mãe se pergunta: Deus, aonde está o Senhor quando o meu filho sofre? Ou quando perdemos a quem amamos? O inimigo ele tenta fazer isso, mas a Bíblia deixa clara que o caráter de Deus, a essência dele é amor, e Deus se comove como a gente se comove. Né? A gente precisa entender que esse Deus, que ele é tão onipotente, transcendente, ele se tornou imanente por amor a nós para que a gente pudesse entender esse cuidado. Deus não vai poder resolver todas as coisas porque ele tem que respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas Deus ele está exercendo essa soberania, esse poder, para que dentro da marcha, dos planos dele de salvação, lá na frente a gente possa entender que todas essas circunstâncias que nos rodeiam, às vezes até inexplicáveis, ela tem um porquê. E a gente precisa confiar, porque Deus vai fazer sempre o melhor dele. Eu acho interessante no contexto cristão, né? Que quando você pega dentro do paganismo, as pessoas iam ao templo para fazer uma adoração, para que pudesse incomodar uma entidade superior, para ela se sentir incomodada, para poder você receber uma dádiva. O cristianismo, ele é o processo inverso. Deus, ele te abençoa para você se sentir incomodado, assim, eu tenho que ser grato, eu tenho que fazer alguma coisa, porque Deus está pedindo aqui, né? E eu acho interessante esse contexto de amar a Deus, porque quem ama de verdade, ele não causa sofrimento. Não tem como eu falar que eu amo se eu bato na minha esposa, se eu agrido os meus filhos, se eu não consigo ter empatia pelo irmão lá na igreja que está passando necessidade e eu não faço nada para poder aliviar o seu sofrimento. A essência de Deus é amor. E o amor, mas o amor, eu lembro de um líder de igreja que chegou para mim e falou assim: pastor, eu sou assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande e eu tenho uma qualidade que mexe muito com as pessoas. Foi o quê? Eu sou muito sincero. Foi sério? Não, eu falei para meus filhos: se você fizer coisa errada, não conte comigo. Mas como assim, irmão? O filho dele estava preso fazia 3 anos. Nunca foi visitar o filho na cadeia. Foi uma escolha errada que teve. Mas você vai deixar... Porque ele errou, você deixou de ser pai? Aí ele falou assim, não, eu falei, mas vem cá, e como é que faz com Mateus 25? Estive preso e foste fazer o que depois? Não veio falar mais comigo depois. Como que a gente pode trabalhar esse conceito de amar a Deus e entender? Ele ama a gente acima de qualquer coisa. E esse amor também a gente tem que distribuir de uma forma correta. Não condicional. Como que a gente pode trabalhar esse contexto? Eu vejo que o amor, ele tem como carro-chefe a paciência. E em Deus a gente vê esse exemplo ao extremo, né? A paciência de Deus. Muitas vezes eu fico me perguntando que autocontrole Deus não tem a olhar para tudo que acontece aqui embaixo. Eu tenho certeza, se eu estivesse no lugar dele por alguns minutos, não teria essa paciência, né? Tanta injustiça que é feita no mundo, tanta crueldade, tanta coisa errada. E o nosso senso de justiça, que é também contaminado pelo egoísmo,
ele sempre pede uma providência imediata. Só que Deus não age por impulso. Deus é perfeito. E o amor dele também é perfeito. Então Deus ama, mesmo que isso tenha significado e ainda significa um custo infinito para ele, porque ele sofre com tudo que há de errado, de mal nesse mundo. Deus abomina o mal. Diz a Bíblia, contigo não pode habitar o mal. No entanto, Deus tem paciência. Então nós que representamos Deus aqui na terra, precisamos pela ajuda do Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não temos essa capacidade, temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude a ter uma atitude semelhante a de Cristo, de amar tendo paciência, paciência com os outros, paciência quando eles nos desafiam em questões pequenas e em questões grandes, desde uma fechada no trânsito, né, a alguém que não nos trata com respeito, ou alguém que trai a nossa confiança. Eu lembro de uma vez, eu estava numa situação na sala de aula. Não era comigo, tá, gente? Não era. Eu era estudante, eu estava na minha turma. E houve uma situação lá, envolvendo outro colega, e a turma, assim, caiu matando, na linguagem popular, né? Achando que tinha sido inadmissível, que aquele colega tinha feito no meio da aula. E um do lado colocou um bilhetinho do meu lado, me deu assim, estava escrito: ele não é mau, ele só faz mal. Eu fiquei pensando, né, que sutileza. É como se ele tentasse redimir aquele outro colega, dizendo assim, não precisamos desistir dele, porque ele não é mau, ele só está agindo mal. E isso me faz pensar um pouquinho da forma como Deus olha para mim. Quando ele vê meus erros, meus fracassos, ele diz, ele não é mau. Ele está agindo mal, embora eu seja pecador, mas ele vê mais do que o que eu sou hoje. Ele olha para mim com esperança. A graça de Deus é uma graça salvadora. E essa graça é o único poder que Deus exerce para mover a nossa vontade. Então, amar a Deus é sempre uma reação ao amor que Ele nos dá. Como a Bíblia diz em 1 João 5,19, 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim. Então, é assim que temos que fazer também com os nossos amigos, nossos familiares, né? Amar de maneira gratuita e paciente. Que Deus nos ajude nisso. E a gente precisa entender que Deus não é o causador do sofrimento, que muitas vezes as pessoas entendem, não, Deus não causa o sofrimento. O pecado traz os resultados, e muitos resultados são escolhas, são livre-arbítrios, né? Quando a gente olha hoje as enchentes, puxa, Deus está preocupado, Ele manda chuva, mas a gente vive num solo impermeável. Lixo na rua. Quando a gente vê as pessoas nos morros dessas cidades brasileiras que não deveriam estar ocupando e os governos não fazem nada. E a gente sabe que isso vai trazer tragédias e tem trazido ano após ano. Aonde está Deus? Deus não causa sofrimento, mas Deus espera que a gente também, como filhos dele, possamos representá-lo. Quando a gente lê Hebreus 13, Paulo diz que a gente precisa aprender a dividir aquilo que temos com aqueles que não têm, para que a gente também possa dar às pessoas esperança e dizer assim, olha, vale a pena, porque Deus cuida da gente. A ação que está acontecendo no Pantanal é uma prova disso, do Jardim Pantanal em São Paulo. Nós estamos preocupados, a gente precisa também exercer esse lado que Deus, pela graça, pela ação do Espírito Santo, nos move a amar as pessoas para que elas entendam que Deus está preocupado com elas, né? Eu passei uma vez por uma situação quando eu fazia o mestrado, e eu tive uma dificuldade com a professora. E aí eu fiquei indignado e eu quis fazer justiça no momento, e esse amigo, um cristão também, um homem de Deus, ele colocou a mão na minha perna e falou assim, Washington, Deus não precisa que você o defenda. Deus só precisa que você testemunhe. Então testemunhe o amor, a paciência, a tolerância dele. E o resultado foi no dia da bancada, quando eu fui fazer a defesa da minha dissertação, ela estava lá assistindo. E eu, no momento, quis tentar, durante a minha fala, dizer algo que fosse no coração dela, duro, dizendo, olha, tá vendo, eu consegui. E no final, ao terminar ali a defesa, aos parabéns, ela veio falar comigo, e eu já me preparei ali para dizer algumas coisas, né? Mas ela abraçou e disse assim, ora por mim. Então, assim, quando a gente age dentro do temor de Deus, da graça, do amor, os resultados vêm. Então a gente precisa confiar que Deus, Ele está preocupado com a gente, Ele não causa sofrimento, essa ideia, essa imagem é do inimigo. A gente não pode deixar com que isso atrapalhe a nossa relação com Ele. E quando a gente não tiver todas as explicações também, clame, peça.
E eu tenho certeza que o Espírito Santo, na sua sabedoria, vai nos conduzir nos sentimentos certos. Só uma observação, pastor, sobre esse ponto. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Olha, a Bíblia não ensina isso. Já falei isso muito. A Bíblia cara. não ensina isso. É apenas um ditado popular, né? Só existe um caminho para vir a Deus, o amor. Agora, as pessoas sofrem por vários motivos e, às vezes, o sofrimento se torna, vamos dizer assim, um chacoalhão para que a pessoa caia em si. Mas Deus não tortura ninguém para atrair a si, mas antes manda seu Espírito para convencer do pecado, da justiça e do juízo. É isso que às vezes as pessoas não compreendem. Deus, ele não condiciona o seu sistema de amor. O ser humano, sim. Eu te amo, minha esposa, até você ser fiel a mim. Infiel, você vai viver a tua vida, você vai pro raio que eu parto e eu vou ficar na minha. É o amor ser, né? Se. Filho, eu te amo se você me obedecer. Se você não obedecer, o papai fica triste. Deus não é assim. Filho, eu te amo, eu tô aqui. Toda vez que você precisar, eu tô aqui. Nós não. A tendência do ser humano, Deus ele faz uma distinção muito bela de pecado e pecador, né? O ser humano não, ele coloca tudo num balaio só, fala assim, não presta, toma, sai da minha vida. E a gente não luta pelas pessoas. Só para complementar, eu tive uma história com uma professora, quando a gente trata isso, ela entrou na minha sala muito brava, dizendo assim, como que esse aluno saiu da sua sala e ele saiu do jeito que ele saiu? Eu falei, professor, o que você espera? Não, quando ele vem na tua sala, ele tem que sair com medo, ele tem que sair humilhado, ele tem que sair daqui sabendo que existe alguém que manda, para que ele volte para a sala e se coloque no lugar dele. A gente tem que mostrar a força, o poder, para que ele respeite a gente através disso. Eu falei, professor, eu não concordo. E aí eu falei, senta. Ela falou, não. Eu falei, senta, professora. Professora, você precisa entender algo. Eu, todos os dias, como ele, eu erro, professora. E quando eu vou conversar com Deus todos os dias, que eu vou me reconciliar com Ele, Ele não olha para mim e fala assim, mas de novo? Quantas vezes já conversei com você? Tô por aqui, não suporto mais falar com você, vou falar com a tua mãe agora para ver se resolve. Não, professora, sabe o que Deus faz? Filho, que bom que você veio. Não foi fácil o dia, você errou, vamos sentar aqui e vamos resolver. Então eu disse para ela assim, todas as vezes que eu atender alguém, né, enquanto eu puder estar servindo na igreja, elas têm que sair da minha sala do mesmo jeito que eu saio da sala de Deus, com esperança. Claro, as consequências elas existem, eu disse para ela. Pode ser até suspenso, como eu falei. E as consequências existem, mas a pessoa precisa saber que há esperança, há remédio. E esse remédio ele cura para a eternidade. Amém, amém. E é onde a gente entra no contexto de quarta-feira. A vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Às vezes o melhor remédio não é do jeito que a gente pensa, mas é do jeito que Deus ele deseja aplicar para nós. Como que essa parte de quarta-feira chama a atenção de vocês aqui? A lição ela começa falando de Efésios 1, 9 a 11. Eu vou ler aqui, porque aparentemente esse texto está dizendo que tudo que acontece é fruto da vontade de Deus. E é um texto muito mal compreendido porque as pessoas colocam na conta de Deus que na verdade não deveria estar. Efésios 1, versículo 9 a 11, diz assim, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa última parte aqui, alguns cristãos entendem que Deus, ele predetermina todas as coisas simplesmente de acordo com a vontade. E essa é uma leitura assim equivocada, ainda que possa ser feita com sinceridade, porque a Bíblia ela está cheia de passagens que contradizem essa visão de que Deus é quem realiza todas as coisas por seu próprio capricho. A gente leu no início do Salmo 81, verso 11, quando Deus lamenta o fato de sua vontade não ser feita. Então, não é isso que o texto está dizendo. Pelo contrário, o que o texto está falando é que Deus predestina no sentido de prever. Ele tem a capacidade de ver o fim desde o princípio. A linguagem da teologia é ter presciência. Então, por causa dele ver as escolhas livres que suas criaturas irão tomar no futuro, ele age visando o melhor para todos, visando o bem de todos.
Então não é uma vontade que se impõe de maneira arbitrária, mas é uma vontade que leva em conta a liberdade de cada ser humano. Então, dentro desse contexto de livre-arbítrio, é que Deus guia todas as coisas, e aí entra o aspecto da providência. Outro dia eu estava assistindo um vídeo na internet em que o pai falava como ele jogava xadrez com o filho. Ele sabendo muito mais do jogo do que o filho, vendo o movimento das peças do filho e das consequências, ele já se antecipava sabendo qual seria o resultado daqueles movimentos. E ele tomava certas decisões, e uma delas ele disse assim: eu vou deixar esse moleque ganhar algumas pedras minhas, algumas peças. Eu vou deixar. Veja, ele não decidia pelo filho, mas ele movimentava as pedras para que o filho tivesse certos resultados. Então ele estava no controle do processo, mas não predeterminando cada ação do filho. Então Deus realmente, ele vê o fim desde o princípio, então ele sabe qual vai ser o melhor resultado na conjuntura do pecado. Então muitas vezes ele movimenta pessoas, circunstâncias, até o clima, visando o bem maior. Assim como aconteceu com tantas pessoas na Bíblia, como o fato de José ter sido vendido pelos irmãos, não foi Deus que mandou os irmãos venderem José, mas Deus, como José depois disse, após todos aqueles eventos, né? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Então Deus tem essa capacidade que eu não tenho, mas que ninguém tem, mas ele faz isso. E nesse contexto de aproveitar as ações humanas, mesmo algumas delas cruéis e erradas, como foi o julgamento de Jesus. Lembram? Quando Jesus disse para Pilatos: você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não lhe fosse concedido. Então Deus respeita a liberdade, mas ele se prevalece acima dessas escolhas humanas. E aí que entra a vontade remedial de Deus, em que Deus faz de muitos limões desse planeta limonadas. Então, por que acontece certas coisas? Por que eu perdi um voo? Por que eu adoeci? Na maneira de Deus lidar conosco, tudo é levado em conta, inclusive as escolhas erradas dos seres humanos, por causa da sua capacidade de agir de maneira remedial e não a ideal. A ideal só quando todas as coisas forem restauradas. Amém. Eu gosto muito da lição aqui de quarta, quando o autor usa talvez o termo vontade corretiva de Deus, né? Isso. Então Deus, ele procura corrigir as rotas das nossas escolhas erradas quando isso atrapalha, talvez, o plano dele da salvação. Muita gente acredita na teoria do universalismo cristão, né? Todos serão salvos no final. E tem muita gente que não se incomoda, talvez, com essas injustiças, tentando entender, não. Ele sofre, Deus sabe, Deus já escolheu que ele fizesse isso, Deus escolheu que eu fizesse isso, no final tudo vai dar certo. Na realidade, no final tudo vai dar certo. Só que nesse processo as escolhas vão determinar de que lado nós estaremos, né? E Deus, ele sempre vai agir para corrigir. Eu passei uma situação agora, voltando de uma viagem, chegando no aeroporto internacional de Guarulhos, e eu estava na janela olhando a cidade de Guarulhos, e aí disse para a família: olha, nós já estamos em tal bairro, estamos nos aproximando já do pouso, e eu disse assim: em 5 segundos iremos pousar, vocês vão sentir a roda bater no chão. E eu olhando na janela, de repente o avião fez aquela arremetida. Só que quando eu estava pousando, estava todo mundo conversando, falando coisas, e quando o avião deu aquela arremetida, eu sentei na poltrona, engolia seco aquela sensação terrível, a minha família também, seguramos na mão do outro, e o avião entrou num silêncio total. As aeromoças, todo mundo ali sentado, aquele silêncio. Eu falei: senhor, o que está acontecendo? Né? Por que isso? Eu falei: que sentimento ruim essa arremetida. E eu falei: senhor, eu preciso de uma resposta. O piloto levou 8 minutos para responder o que estava acontecendo. Mas nesse momento eu falei assim: senhor, deve estar todo mundo conversando contigo aqui, né? Porque está um silêncio sepulcral. E aí quando o piloto disse que o momento da arremetida aconteceu pela cauda não estar na posição certa e o vento estar contra o avião, ele teve que fazer isso, e ele levou mais 15 minutos até contornar o processo e pisar de novo, mas silêncio, ninguém falava. Eu falei: senhor, se há alguém que não acredite em ti, nesse momento aqui ele está tentando dizer: ó, se o senhor existe, cuida da gente. Eu não sei qual vai ser a escolha da pessoa depois que pousar. E quando pousou, houve aquela alegria, aquela consternação, todo mundo batendo palma, e eu disse assim: se alguém falou com ele, eu sei que a maioria falou, tem gente que já vai esquecer do que conversou com ele.
Foi ação corretiva de Deus? Não. Ali foi uma questão climática que o piloto teve que tomar. Eu ainda liguei para um amigo que é piloto e ele disse assim, é uma medida normal de segurança. E assim, foi uma ação corretiva do piloto para que tudo desse certo. E realmente, quando pousamos, aquela sensação de alegria. Então, Deus tem as ações corretivas dele para nos salvar, para nos ajudar. Na hora você não entende, você fala, por que ele não responde logo? E eu falo, o piloto demorou para falar e a gente naquela angústia, ele levou 8 minutos, parecia uma eternidade. Talvez para quem está nos assistindo, parece uma eternidade, talvez as respostas que a gente tenha pedido a Deus. Mas no momento certo ele vai responder e a gente vai olhar e vai dizer, Senhor, obrigado, porque na hora eu não entendi, mas as suas correções me trouxeram até aqui. E é onde que nós entramos na parte de quinta, nossas considerações finais. Cristo venceu o mundo. São João 16:33 é uma das grandes promessas que nós temos, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Como é que você consegue ter bom ânimo quando você perde tudo, cara? Quando você perde um filho, perde a esposa, perde o marido, tem de bom ânimo. Eu entendo que essa recomendação de Jesus, ela só faz sentido por ter sido proferida por ele mesmo. Então, Jesus ele tem as credenciais para fazer essa recomendação, não apenas porque ele é Deus, mas porque ele viveu entre nós e soube o que é sofrer. Ele viveu um caminho, talvez, com certeza, não talvez, mas com certeza muito mais apertado, muito mais marcado pela dor e pelo sofrimento do que qualquer um de nós, porventura, será chamado a passar. Então Jesus ele fala por experiência própria porque ele também durante toda a sua vida ele desenvolveu essa confiança de que Deus estava cuidando e guiando a vida dele. E hoje nós podemos ter um tipo de experiência, creio eu, com Deus que nos dará essa paz que a Bíblia diz excede todo entendimento. Não é uma paz humana, não é uma paz que depende de circunstâncias. E a própria pessoa que a experimenta, ela não vai saber explicar por que eu estou no luto, mas não estou desesperado. Por que eu estou desempregado e não estou desesperado? Por que eu estou com uma doença terminal e não estou desesperado? Por causa da presença de Deus. Essa presença ela tem poder de acalmar nossas emoções e de nos dar uma paz que ela não permite que os problemas nos engulam. Então é dom de Deus, a paz que excede todo entendimento. E isso, segundo a Bíblia, é acessível a qualquer pessoa. A paz não pode ser comprada, a paz de Cristo ela não pode ser conquistada, ela só pode ser recebida. E para quem ela é dada? De acordo com Mateus 11:28, para todos. Graças a Deus ele disse isso. Amém. Todos, sem exceção. E ainda qualifica todos os que estão cansados. Todos os que estão sobrecarregados. Talvez nas palavras atuais fosse assim, todos os que estão estressados, todos os que estão deprimidos, todos podem ir a Jesus e ele vai dar alívio. Pode ser, dependendo da natureza do caso, que a gente passe por um processo de cura que vai levar mais tempo, mas ele não vai terminar a obra que ele começou em nós até que ele a complete. A certeza disso se dá pelo testemunho bíblico e pela experiência de milhões de pessoas, dentre as quais nós podemos nos incluir, que damos testemunho que Cristo ele realmente faz isso. Ele nos dá paz, mesmo em circunstâncias difíceis. Amém. É incrível quando a gente olha para esse texto e a gente percebe quem é Cristo e o que ele faz por nós, né? Eu sempre digo que a maior experiência é a minha, porque todos os dias converso com ele, peço ajuda, orientação. Tem dia que a gente está desanimado, eu falo para Deus, porque não é fácil a nossa trajetória humana. Não adianta alguém que está nos ouvindo e nos assistindo achar, para eles é fácil. Não é fácil. Lá na escola eu olho ali, são 1.400 crianças e meninos que a gente precisa olhar para eles e entregar a Cristo todos os dias. E tem dia que você fala, Senhor, não é fácil lidar com pessoas, circunstâncias, crianças doentes, crianças com problema, famílias desestruturadas. Mas quando a gente olha para a promessa e a possibilidade, o futuro, isso nos dá sentido. E é isso que Cristo quer dar para a gente, sentido. Para a gente não entrar em desespero. Porque Ele está garantindo assim, olha, eu venci. E se você confiar nos meus planos, nas minhas receitas, vocês utilizá-las bem, vai valer a pena. E vale a pena, gente.
Quando a gente olha para a nossa experiência pessoal, cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, tem que entender isso. Cada um tem a sua experiência. E eu não posso transmitir a minha experiência para o pastor Charles, para o pastor Leonardo, só que existem semelhanças, e as semelhanças são justamente as possibilidades. Então, se a gente voltar para o início da lição, Deus, ele providencia. Então, quando você acorda de manhã, Deus te providenciou uma nova oportunidade. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Jeremias fala isso em Lamentações, no capítulo 3. Então, assim, a água caiu, os rios continuam correndo, os pássaros voando. Ah, mas a natureza, realmente a natureza paga caro, mas não pela vontade de Deus, mas por escolha humana. E Deus, ele vai mostrando os seus cuidados em cada detalhe. E eu sempre uso isso dizendo, todas as manhãs quando eu vou caminhar, 5 horas da manhã, eu tenho um companheiro que me prova o cuidado de Deus, que é o Sabiá Laranjeira, em São Paulo. Eles estão mudando os hábitos deles, eles estão ficando de madrugada acordados. E eu olho para esse Sabiá e falo assim, mais uma vez Deus está dizendo para mim, olha, eu estou no controle das coisas. Confia. Não vai ser fácil, mas se você confiar, eu garanto, vai dar certo. E a gente olha para o todo e a gente vê que tem dado certo. Infelizmente, algumas pessoas não querem esse cuidado. E o nosso apelo para as pessoas é que elas permitam que esse cuidado de Deus seja dado a cada um de nós, para que a gente experimente esse carinho, essa presença, essa onipresença dele, né? Para com todos nós. Então, assim, Cristo venceu, a gente pode vencer junto com ele. Isso vai depender da nossa escolha. Eu tenho comigo uma frase sempre. Eu tenho que ir facinho para Jesus. Eu não quero dificultar. E olha que tem dia que eu dificulto. Eu falo, Senhor, me perdoa. Mas, irmãos, que a gente possa, né, ter essa experiência profunda, ir facinho para Jesus e experimentar esse Deus soberano ao nosso lado todos os dias. Não vamos entender todas as coisas, mas vale a pena. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Não sei como é que estão as coisas com você aí, mas a certeza é que existe um Deus cuidando de você. Apesar de todas as dificuldades, lutas, provações, olhe lá no fundo, lá no horizonte. A cada despertar, o sol se pondo, tenha certeza que existe um Deus te dando novas oportunidades para você poder vencer. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, e principalmente que você venha sentir a presença desse Deus vivo na tua vida. Amém. Vamos terminar com uma oração? Professor Washington, pode orar para nós. Vamos orar. Senhor Deus, Deus da eternidade, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu carinho. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender mais desta vontade de amor, de misericórdia e de justiça. Amém. Que o nosso coração encontre a verdadeira paz. Que diante das circunstâncias possamos olhar para o alto como fazia Davi e termos a certeza que o Senhor que cuida dos céus e do universo também cuida da gente. Amém. Perdoa os nossos pecados. Cuida de nós, de nossas famílias, que os teus anjos nos acompanhem, nos livrando de todo o mal e toda aflição. Termina logo essa história, Senhor. Amém. E volta logo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Na semana que vem tem mais. Lição maravilhosa, o amor e a justiça de Deus. Não fique sem ela, busque e tenha certeza que Deus vai te abençoar. Até semana que vem, fica com Deus e estaremos lá, se Deus quiser.